Olá, tudo bem com vocês? Como explicar esse desempenho do PT no primeiro turno das eleições de 2024? E se você fizer uma comparação entre o PL, que é o partido do Bolsonaro, você vai perceber que há aí uma diferença muito grande. Mas o que eu acho interessante é que o PL não tem histórico de serviços prestados à população. Então não existe uma luta política em prol das causas de uma sociedade que indique ou que dê as causas ou as razões para eles terem um desempenho melhor do que o PT. E olha que o PT hoje tem o presidente da República. Então como é que a gente explica isso? O que está acontecendo com o nosso eleitorado? Em que mundo eles estão transitando? O que está pensando? Como eles estão enxergando a política atual? Para você ter ideia do que eu estou dizendo para vocês, o Brasil hoje tem por volta de 5.565 municípios. O PT conseguiu 251 prefeituras, contra 182 de 2020. Já era um número baixo. Se você for pensar que tínhamos 182 em 2020, você pensar que 251, o número foi grande. Mas é que o PT é o partido no Brasil que tem serviços prestados na educação, na saúde, na segurança, no transporte, no aumento de renda, no salário mínimo. Então, com todos esses serviços prestados, você vê o outro lado, que não apresenta absolutamente nada de relevante para o povo, ter números tão expressivos. Então, por exemplo, você vê Tarcísio de Freitas. Quais são os serviços que Tarcísio de Freitas prestou à população? Mas ele foi eleito governador de São Paulo. Bolsonaro passou tanto tempo na política, depois mais 4 anos como presidente. E o que Bolsonaro fez para a política, pelas pessoas? Nada. Mas foi eleito presidente e no segundo turno de 22, ele ainda obteve mais de 58 milhões de votos. Por exemplo, ele tentou emplacar um candidato no Rio de Janeiro, Alexandre Ramagem. Ele perdeu, ok. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Quais foram os serviços prestados por Alexandre Ramagem à política brasileira? Principalmente para os mais pobres. Os filhos do Bolsonaro, 2 deles foram os vereadores mais votados. Quais foram os serviços que eles prestaram? Nenhum. Então, que fenômeno é esse no Brasil? Que desde 2018 com Bolsonaro vem mudando. Primeiro, eu acho que a esquerda precisa sentar. O presidente Lula, com seus ministros, com a comunicação do governo, precisa sentar para entender o que está acontecendo. A mudança de cabeça do eleitorado. Talvez a gente precise de uma comunicação melhor. Precise de uma união mais forte da esquerda para combater essa direita extremista radical. Mas para entender a cabeça do eleitorado, parece que hoje no Brasil, para ser eleito, não precisa necessariamente mostrar projeto de governo. Porque vamos olhar o governo Lula. Emprego em alta, salário em alta, inflação controlada, o PIB subindo, economia, comida na mesa, enfim, o país está melhor.
Mas repare que até nas pesquisas não condiz com o seu governo a satisfação das pessoas com Lula. Não condiz. O governo é bom. Portanto, a avaliação do governo deveria estar mais alta, mas não está. Então parece que só ter o controle da economia para esse eleitorado que está aí não é o suficiente. E repare que essas pessoas que eu citei o nome delas aqui, elas foram eleitas, muitos deles na onda bolsonarista, oportunista, mas parece que esse eleitorado está querendo outro tipo de coisa. Alguns acreditam, inclusive, que isso pode ser o orçamento secreto, que você tem um poder maior de campanha, de divulgação. Mas me parece que esse eleitorado atual está muito voltado para uma pauta moral da extrema-direita. Parece que a extrema-direita está fazendo um joguete e que a gente precisa entender que tipo de jogo que está sendo feito politicamente. Porque não é possível, em um país com tanta gente pobre, com tanta gente periférica, com tanta gente que passa fome, com uma educação no país desproporcional, que contribuem para essa pobreza, para o abismo social ficar ainda maior, que não enxergam e não olham para o sofrimento alheio. E mesmo assim eles estão conseguindo votos dessas pessoas. Então entender o que está acontecendo no país é a nossa primeira tarefa, urgente. Porque 2026 está aí. E em 2026 vamos para as urnas para eleger presidente, governador, deputados. E se a gente não começar a se dar conta, a eleição daqui 2 anos, 2 anos e um pouquinho. Se a gente não fizer a leitura correta do que está acontecendo, se a nossa comunicação não melhorar, nós estamos perdendo terreno. E a nossa gente está indo para o lado oposto. Então é claro que é difícil dar respostas. Mas vamos olhar de perto o que essa extrema-direita está fazendo. Tudo bem, eu sei que tem o ódio político, que as pessoas se unem mesmo nesse ódio. Tem a questão moral, tem essas pautas morais. Mas a gente não pode simplesmente cruzar os braços e fingir que nada está acontecendo. Porque de 5.565 municípios você adquirir 251, sei lá, eu não fiz o cálculo aqui, mas deve estar perto da casa de 4,5% a 5%. É um número baixo demais. E o PL, que tinha a expectativa de ganhar aqui 1.000 prefeituras, mesmo assim, conseguiram 523 prefeituras nesse primeiro turno. Então, mesmo essas pessoas não tendo nenhum tipo de serviços prestados à população, eles estão ganhando eleições. E é exatamente essa extrema-direita que contribui para o abismo social. Nós precisamos urgentemente de respostas. Mas onde vamos obter essas respostas? Quando a gente sentar para fazer análise, para pensar juntos. E quando eu digo nós, digo o governo. Porque, por exemplo, Pablo Marçal, ele perdeu a eleição. E ele teve próximo ali de 28%, próximo não, deu até mais de 28% dos votos. Mas quem é Pablo Marçal no cenário político? O que Marçal contribuiu
ou iria contribuir se tivesse, por exemplo, chegado ao segundo turno e tivesse chance de chegar à Prefeitura de São Paulo? E o que levou o nosso eleitorado a dar ao Pablo Marçal mais de 28% dos votos? Sei lá, 1.700.000 votos numa cidade como São Paulo. Que a cidade de São Paulo tem bairros nobres. Mas São Paulo é feito de mais de que de bairros periféricos. E por que as pessoas de bairros periféricos estão dando tantos votos para Ricardo Nunes, um candidato de direita, e Pablo Marçal, um candidato de extrema direita? Alguma coisa está errada. E eu quero terminar dizendo para vocês que já me perguntaram se eu acho que o Boulos tem chance de ganhar a eleição. Sim, tem. Mas a gente precisa pensar aqui. Se Nunes teve, eu aqui não tenho números absolutos, mais de 29%. Pablo Marçal teve mais de 28%. Se nós somássemos esses dois números aqui, o que é que nós teríamos? Nós teríamos aqui quase 60% de votos. Então, pensando aqui com a gente, se todos os eleitores do Marçal eles resolvessem apoiar Ricardo Nunes, vamos supor aqui que a Tabata disse que vai apoiar o Boulos. Então você está falando que a Tabata teve próximo ali de 10% e o Boulos 29%. Se você somar isso aqui, daria 39%. Os outros dois candidatos lá de direita, somados, dá praticamente 60% dos votos. Então é claro que o Boulos tem chance, porque segundo turno você fala de apoio. E outra coisa, não é porque sempre que o candidato diz que você deve votar em alguém que ele vai votar. Mas é claro que o Nunes sai na frente. A vantagem do Nunes é maior. Então não podemos fechar os olhos para isso aqui. Então nós ainda temos o sério risco de ter um Ricardo Nunes, que é o candidato à reeleição, ganhando em São Paulo. Quer dizer, seria mais uma derrota, e aqui não do PT, seria uma derrota das esquerdas, se o Boulos não ganhasse essa eleição. E para ser realista, embora ele tenha chance, o Ricardo Nunes é o favorito. Não podemos aqui tapar o sol com a peneira. Ah, mas ele não tem chance nenhuma. Tem. Eu já disse isso no meu vídeo anterior. Só que para que isso aconteça, por exemplo, o nosso presidente Lula precisa entrar de cabeça nessa campanha. A campanha é difícil. É a campanha que vai precisar muito dele. Inclusive de ele, o presidente também, entender por que mesmo as pessoas que gostam dele não estão dando voto para essas pessoas. O que está acontecendo? É uma coisa que a gente precisa entender. Então, gente, eu acho, palpite, que tem que melhorar a nossa comunicação, redes sociais, que a extrema-direita, a gente precisa admitir, ainda domina os meios de comunicação. Entender por que as pessoas estão tão envolvidas com essas pautas morais reacionárias. Por que essa gente com esse discurso do extremismo, como o Pablo Marçal, ainda tem tantos votos? Então tem muita coisa para ser entendida. E como é que a gente resolve essa questão? Sentando. Não tem outro jeito. É como se a gente tivesse que ir para a Ágora, na Grécia, sentar e discutir, entender. Trazer o nosso povo de volta. Eu nem quero falar das pessoas que já são da extrema-direita, mas por que o nosso povo está se convertendo ao extremismo de direita? É isso que nós precisamos entender. Senão fica muito complicado de fazer campanhas políticas, de ganhar eleições, de ganhar prefeitura, e principalmente que eles estão pensando em quê? Em 2026. 2026 é o ano que eles querem usar para que eles consigam o maior número de senadores possíveis, o maior número de deputados possíveis, o maior número, e principalmente a presidência da República. Então tudo isso aqui que está acontecendo, é claro que uma eleição municipal
Não sei se ela tem exatamente todo esse reflexo como uma eleição federal. Mas, todavia, a gente precisa abrir os nossos olhos. Pode ser um indício difícil aqui para as esquerdas em 2026. Então, vamos ficar atentos. Vamos sentar. Vamos debater. Vamos falar mais de política. Porque não basta o Lula estar na presidência da República. A gente precisa ganhar campo, ganhar terreno para fortalecer as esquerdas, para que a extrema-direita não consiga tomar todo o poder político no Brasil. Tá bom, gente? Então, eu peço a vocês que vocês ajudem-me nesse trabalho. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, já compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá bom? E mais uma vez, muito obrigado.